Olá pessoal, bom dia. Sentiram minha falta? Eu tô com muitas saudades de vocês, tá? Hoje nós vamos iniciar, na verdade, retomar os estudos, tá? Então, antes de darmos prosseguimento, eu vou fazer uma revisão com vocês de tudo que vocês aprenderam, isso é, apostila 1, tá? Vou dar alguns exercícios e depois que nós tivermos certeza que está tudo ok, nós iremos continuar, ok? Então, eu não tenho lousa aqui. O que eu vou fazer é ir escrevendo, mas o meu resumo está pronto e depois eu vou disponibilizar para vocês o meu resumo também, ok? Então, primeiro, a primeira coisa que nós vimos logo que começou o ano foi uma revisãozinha, na verdade, do que vocês viram no sexto ano. Então, a primeira coisa que nós vimos, eu vou colocar agora, vou direcionar para o caderno, porque eu vou explicando e vou escrevendo, que é a mania que eu tenho, vocês sabem, tá? Então, gente, a primeira coisa que nós vimos foi os conjuntos, lembra? Iniciamos com uma revisão do conjunto dos números naturais, que vão do zero até o infinito positivo. Lembram disso, né? Logo em seguida, nós vimos o conjunto dos números inteiros, que vai do infinito negativo, passando pelo zero até o infinito positivo, certo? Vamos lembrar que eu sempre faço o risquinho assim, só para mostrar que não é o Z, é o conjunto dos números inteiros, tá? Quando tem o asterisco, quer dizer que eu estou excluindo o zero. Então, do menos 1, eu vou para o 1, tá? Esses são os subconjuntos, lembra disso. Se eu tenho um mais aqui, significa que são só os positivos. Se eu tenho um menos, só os negativos, tá? Depois disso, nós começamos a ver algumas operaçõezinhas de soma e subtração. Por exemplo, 5 menos 3 é igual a 2, certo? Porque eu tenho 5 balas, como 3, fico com 2 balas. E quando eu tenho R$ 3 e quero comprar um lanche que custa 5, como é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho R$ 3 e vou gastar 5. Para facilitar minha conta, eu faço de forma normal. Menos 5, que é o maior número, mais 3. Quer dizer, se eu gastar 5 e só tiver 3, eu vou ficar com menos 2. Isso é, vou ficar devendo R$ 2, né? É um número negativo. E foi assim que nós introduzimos os números negativos, né? Na nossa gama de aprendizagem, tá? Depois nós vimos alguma coisa em cima da reta numérica, né? Então, reta numérica, a origem, que é o zero. Do lado direito, eu tenho os números positivos. Do lado esquerdo, os números negativos. Quanto mais distante do zero desse lado, menor é o número. Quanto mais distante do zero desse lado, maior é o número. Por quê? Porque a minha reta de crescimento
sempre é da esquerda para a direita, tá? Então, a seta vai ficar aqui, né? Então, direita, número positivo crescente, esquerda, número negativo decrescente, tá? Daí nós vimos consecutivos. O que são os números consecutivos? Consecutivos é uma sequência de números, tipo assim, eu tenho 4 números consecutivos, sendo que o meu maior número é o 3. Quais são os outros 3 números? Só pode ser o 0, o 1, o 2. Por quê? 4 números, 0, 1, 2, 3. O maior é o 3 e o restante são consecutivos, certo? Então, consecutivos é o que vem na sequência. Antecessor. Antecessor, como eu sempre digo, matemática e português andam juntos. Antecessor, o próprio nome diz, é o que vem antes, tá? Então, o antecessor de menos 1 é o menos 2. O antecessor de 1 é o 0, tá? Antecessor é o que vem antes. E sucessor é exatamente o contrário. Sucessor é o que vem depois, tá? Assim como numa frase, o sucessor da rainha Elizabeth da Inglaterra é o príncipe Charles, porque ele é o seu filho. Isso é, o sucessor é o que veio depois na linha de sucessão, tá? Abscissa ou coordenada. Abscissa é o número que está na reta. Então, o menos 2 é uma abscissa. Coordenada é a mesma coisa, gente. E quando eu falo que o ponto A é o menos 2? O ponto, gente, é o lugar que está marcado o número menos 2. Menos 2 é abscissa ou coordenada e o A é a imagem geométrica. Lembra disso? Tá. Então, lembra que nós fizemos vários exercícios, caiu na VA, tá? Comparação de números. Se eu falar para vocês que o menos 2 é menor do que 0, eu tenho que colocar o símbolo menor que. Lembrando, a abertura está sempre direcionada para o maior dos dois números, tá? Então, 0 é maior que menos 2, assim como menos 2 é menor do que 0. Vocês viram que mudou o sinal aqui. O sinal que estava virado para cá, ele virou para cá. Isso é, abertura sempre para o maior número, tá? Então, vou passar para vocês agora módulo de um número. O módulo de um número gente, esqueci de falar de simétricos ou opostos. Simetria, lembra? O 0 aqui, a origem, é como se tivesse um espelho aqui. Tudo que tem desse lado tem do outro lado rebatido, tá? Então, o menos 2 é simétrico ao 2. Por quê? Porque o menos 2 está exatamente à mesma distância do 0 do que o 2, tá? E ele é o oposto pelo mesmo significado, tá? Então, oposto e simétrico é a mesma coisa. Então, o oposto de menos 1 é 1 e a simetria também. Menos 1 é simétrico a 1, tá? E agora, módulo. Módulo eu represento utilizando esse sinal aqui, tá? Então, o módulo de menos 2. Módulo
é a mesma coisa que valor absoluto. É a distância, gente. Então, o menos 2 está a 2 pontos do zero, tá? E o 2 também está a 2 pontos do zero, tá? Então, o módulo é o valor absoluto, isso é a distância que esse número está do zero. Então, o módulo de menos 20 é igual a 20. Por quê? Porque o valor absoluto dele é 20, não importa o lado que ele esteja da reta, tá? Agora, gente, nós vamos fazer algumas operações com números inteiros. Operações, o que é? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Lembram disso? Tá. Então, lembrando sempre a regra dos sinais. Primeiro, dos sinais associados, isso é, primeiro eu resolvo tudo que está dentro do parênteses, depois tudo que está dentro do colchetes e depois as chaves. Lembra disso? Então eu vou fazer todas as operações que está aqui dentro, deixando só um número, daí eu tiro esse número, faço tudo que está aqui dentro, deixo um número só, tiro daqui e assim por diante, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. 4 mais, abre as chaves, 7 menos, colchetes 3 menos 5 mais, parênteses 2 mais 3. Tá? Aqui, quem eu faço primeiro? Parênteses. 2 mais 3 é 5, né? Então, o restante eu copio. Lembrando, gente, quem já sabe fazer de cabeça, vai firme, vai na fé, tá? Quem tem que fazer passo a passo? Quem ainda não pegou o jeitinho, tá? Mas vai pegar, né? Vocês têm bastante tempo aí para fazer operações, para fazer voltar craque para a escola, né? Todo mundo tá com saudades aí e vê a falta que faz ir para a escola, né? Acho que ninguém nunca mais vai reclamar. Ah, não queria vir para a escola, minha mãe que me obrigou. Então, vamos lá. Agora, quem que eu faço aqui, gente? Ó, esse aqui. Eu deixei o parênteses aqui só por deixar, tá? Eu já poderia ter tirado aqui. Aqui, ó, gente, mais com mais, dá mais, né? Então, 3 menos 5. 3 menos 5 é menos 2, né? Por quê? Tenho R$3 e gasto 5. Lembra do exemplo? Então, fica menos 2 mais 5. Sempre da esquerda para a direita, né? 4 mais 7 menos. Aqui, menos 2 mais 5 dá 3, ou mais 3, né? Por quê? Porque eu tô devendo R$2, ganho 5. Eu vou lá, pago esses 2 e ainda fico com 3. Daí aqui, ó, 7. Ó, menos com mais, tá? Menos. Né? 4 mais 7 menos 3. Dá 4, né? 4 positivo. Aqui, mais com mais. Então, isso aqui dá 8, certo? Certo, gente? Continuando agora, gente, nós vamos ver potenciação no conjunto dos números inteiros.
Potência, vocês lembram o que é, né? Potência é uma base elevado a um número. E esse expoente aqui, que é o número, né? Então, aqui é a base, aqui é o expoente. Esse expoente significa quantas vezes eu vou multiplicar esse número. Tipo, base 2 elevado a um expoente 2 significa 2 vezes 2, que é 4. Base 2 elevado a um expoente 3 significa que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Então, isso é potência. Se eu tenho um número inteiro positivo elevado a um expoente qualquer, esse número sempre vai ser positivo. Exemplo, 2 elevado a 3, a gente já viu aqui em cima, que é 8. 2 elevado a 4 é 16, tá? Sempre, se a base é positiva, o expoente é positivo. E se a base é negativa? Se a base é negativa, mas aparecer dentro do parênteses, significa que essa potência aqui, eu estou elevando ela ao sinal e a base, tá? Então, eu sei que menos 2 vezes menos 2 vai ser igual a menos com menos dá mais 2 vezes 2, 4, certo? E se a base for negativa e o expoente for ímpar? O que eu faço? A mesma coisa, gente. Tá? Então, menos com menos, mais. E mais com menos dá menos. Então, o resultado vai ser negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, ó, reparem que quando eu tenho um expoente par, mesmo que o número, desde que ele esteja elevado ao parênteses, ele vai ser sempre positivo. Se o expoente for ímpar, mesmo que o número esteja entre parênteses, ele vai ser negativo. Por quê? Porque se o número está entre parênteses, quer dizer que eu estou elevando o sinal ao expoente também. Lembrando regra de sinal, gente. Mais vezes mais é igual a mais. Mais vezes menos é igual a menos. Mais nada, agora já foi todos os males. Menos vezes menos é igual a mais. E menos vezes mais é igual a menos. Então, ó, um jeitinho fácil de decorar é: quando o sinal é igual, sempre vai ser positivo. Quando o sinal é diferente, sempre vai ser negativo, tá? É um jeito fácil de decorar. Mas voltando para a potência. E se eu tiver uma potência negativa sem parênteses e um expoente par? O que eu faço, gente? Se não tem parênteses, quer dizer que esse expoente é só do número. Então, eu copio o menos e faço 2 vezes 2, que dá menos 4, tá? Então, não esqueçam, se eu não tenho parênteses, o expoente é só do número, não é do sinal, tá? Certo? Então, independente daqui ser par ou ímpar, se eu não tenho parênteses, sempre o resultado vai ser negativo.
Outra coisa de potência. Não esqueçam, gente. Qualquer número elevado a 1 é o número mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. 1000 elevado a 1 é 1000, gente. Por quê? Porque é o número elevado a 1. É ele mesmo, tá? E todo número elevado a 0 é 1, tá? Então, 2 elevado a 0 é 1. Menos 2, entre parênteses, elevado a 0 é 1. Mas o menos 2 elevado a 0 sem o parênteses é menos 1, tá? Tomem cuidado com isso. Todo número elevado a 0 é 1. Todo sinal elevado a 0, ele vira positivo. Mas, se o sinal não está elevado a 0, somente o número, o sinal continua lá, tá? Espero que vocês tenham entendido toda essa parte. Agora, no final desse vídeo, eu vou mandar para vocês 4 expressõezinhas para ver se vocês fazem e me entregam direitinho, tá? Agora nós vamos para a unidade 2, uma revisão rapidinha para podermos começar com as novidades. Beijo, se cuidem. Tchau, tchau. Pessoal, então vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou dar prosseguimento entrando nos 2 últimos capítulos da apostila C1, tá? Que são os números racionais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os números racionais na reta numérica, no conjunto, e vamos falar sobre operações utilizando números racionais, tá? E ao final temos alguns exercícios também. Daí eu vou enviar também uma lista de exercícios e esta lista vai valer nota também. Vocês vão me entregar sempre uma semana depois de enviado. Então eu vou mandar as atividades numa sexta e vocês vão me enviar através de um e-mail que eu vou disponibilizar para vocês as atividades no máximo na sexta seguinte, tá? Nós vamos procedendo assim até que nós todos estejamos juntos novamente, tá? Então vamos continuar agora com as explicações, tá bom? Relembrando o que nós já aprendemos. Continuar aqui agora os números racionais, tá? Então, como é que se lê o conjunto dos números racionais? É o que, tá? O símbolo dele de quociente. Então, o conjunto dos números racionais são todos os números de razão A para B, tal que A e B pertence aos números inteiros. E B é diferente de 0, tá? Então, são números racionais, todo número onde A para B, os dois têm que ser inteiros. Então, qualquer número em razão, um número inteiro em razão de outro número inteiro, desde que o B seja diferente de 0. O A pode até ser 0, tá, gente? Então, 0 sobre 2 é um número racional. É o 0, né? Agora, 2 sobre 0 não é um número racional, já que não existe uma fração com o denominador 0, certo? Vamos lembrar um pouquinho, gente, também de fração, né? Vocês lembram que fração, 1/3, significa que alguma coisa que eu tenha inteiro, eu dividi em 3 partes iguais, né?
né? Na verdade, eu dividi meio desiguais, mas seria iguais. Então, cada parte dessa é 1/3. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 significa o que, gente? Ó, como os três denominadores são iguais, que é o 3, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 1 mais 1 mais 1 dá 3. 3 sobre 3 é 1 inteiro, tá? Então, fração nada mais é do que eu pegar algum número e dividir por partes iguais, né? E se eu quiser transformar uma fração num decimal? Vocês lembram como é que eu faço? Para transformar uma fração em decimal, eu pego o numerador e divido pelo denominador. 1 dividido por 3 dá 0,333 dízima, né? Depois a gente vai ver dízima mais a fundo, tá? E a potência nos números racionais, gente? A potência nos números racionais. 2/3 elevado a 2. Isso aqui significa que o 2 está elevado ao 2, mas o 3 também está elevado ao 2, né? Então, 2 elevado a 2, como já vimos, é 4, porque é 2 vezes 2. E 3 elevado a 2 é 9. Por quê? Porque é 3 vezes 3, gente. Cuidado com isso, lembrem-se. Não é 3 vezes 2, é 3 elevado a 2, tá? E se eu tenho o expoente negativo? Expoente é esse carinha aqui, né? E se ele é negativo? Por exemplo, 2/3 elevado a menos 2. O que eu faço? O que significa esse menos, gente? Vocês lembram disso? Esse menos, ele significa que a fração deve ser invertida. Então, ficaria 3 sobre 2 elevado a 2, tá? Esse menos aqui, ele significa só isso, inverta a fração, tá? Então, 2/3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 sobre 2 elevado a 2, que significa 9/4, tá? E se eu tenho um número inteiro elevado a uma potência negativa, 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, lembrando que todo número inteiro, na verdade, é uma fração com base 1, né? Então, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, né? Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre 1 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/3 elevado a 1, que é 1/3, tá? Então, 3 elevado a menos 1 nada mais é do que 1/3. Vamos lá, mais um exemplo. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é igual a 2 sobre 1 elevado a menos 3, que é igual a 1 sobre 2 elevado à terceira, que é igual 1 elevado à terceira é 1, né, gente? Porque o 1 elevado a qualquer potência é 1. E o 2 elevado à terceira é 8, já que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8, tá? Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/8. Com isso, gente, nós encerramos nossa revisão, tá? Então, agora que nós encerramos a revisão, gente, nós vamos pegar a parte
as fotos que eu enviei, tá? O arquivo de fotos. E vamos ver, no final de cada capítulo vai ter 4 expressõezinhas para fazer. Vamos fazer essas expressões e também vamos fazer uma atividade extra que eu vou mandar. Esta atividade que eu vou mandar, como as expressões, devem ser enviadas para mim até sexta-feira que vem, tá? Os exercícios da apostila que eu solicitei para vocês antes de nós começarmos essas aulas online e tudo, também é para ser feito. E vocês podem mandar para mim as dúvidas e eu gravo vídeo explicando para vocês as dúvidas, certo? Lembrando, gente, sempre depois de estudar, depois de brincar, depois de mexer no computador, qualquer coisa que vocês façam, evitem ao máximo colocar a mão na boca, colocar a mão no olho, né? Eu sei que eu às vezes estou, mas eu estou me precavendo, estou higienizando minhas mãos, né? Álcool gel, lavar a mão com água e sabão, se cuidar. Em breve todos nós estaremos juntos novamente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.